Está escrito assim, conforme a tradução que eu tenho, Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então eu queria falar hoje à noite um pouquinho com vocês sobre essa questão, a realidade da colheita. E você pode ter certeza, meu prezado irmão, meu amigo, que tudo aquilo que nós semearmos nesta caminhada sobre a terra, mais dia, menos dia, nós vamos colher. Em alguns casos, esta colheita é imediata. Em outros casos, parece que Deus esqueceu. Parece que a coisa está correndo assim na maré mansa. Mas a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele dá um aviso, olha, de Deus a gente não zomba. Numa outra tradução está dito assim, Deus não se deixa escarnecer. Então, irmãos, Deus cuida da própria reputação. Então, nós queremos olhar aqui na Escritura alguns exemplos de pessoas que colheram, que semearam. Nós vamos falar de Ananias e Safira, nós vamos falar de Jonas, nós vamos falar do filho pródigo e nós vamos falar de Sansão. São apenas 4 exemplos de pessoas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que viveram a experiência da colheita, das escolhas que fizeram. Então você que está aqui hoje à noite, você veio por uma escolha, de certa maneira. A atitude que você vai tomar em relação à palavra de Deus é a escolha sua. É claro que os filhos nem sempre escolhem estar. Eu quero trazer uma palavra para os filhos. Irmãos, muitas vezes eu fui na igreja junto com minha irmã contra a vontade dos meus pais. Eu tinha na época 9 anos. Minha irmã tinha 6 para 7. E a gente andava 5 quilômetros a pé, passando no meio dos campos, e às vezes os bois corriam atrás, era uma confusão, mas a gente não tinha escolha. E hoje que eu não tenho mais pai nem mãe, eu dou graças a Deus porque eu tive eles. E minha irmã um dia mandou uma mensagem dizendo assim, mano, essa expressão é muito comum lá entre nós. Ela disse assim, mãe e pai durante muito tempo nos obrigaram a ir na igreja, hoje não precisa mais. Então talvez você, filho, está aqui hoje contra a sua vontade. Dê graças a Deus, porque você tem um pai e você tem uma mãe que fala firme para te levar para a igreja. Cada um escolhe o que quer, mas eu já vi pai levando filhos para diversos lugares horríveis. E muitos filhos enveredaram num caminho sem volta, porque aprenderam com os pais. Eu louvo meu pai, a Deus pela vida do meu pai, só que meu pai não está aqui mais para me dizer, olha pai, obrigado, agora eu entendo, ele não está aqui mais. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos. 48 anos atrás eu perdi meu pai, mas ele deixou um legado de me ensinar o caminho que conduz à vida. Ele faleceu e minha mãe pegou o bastão. Ela morreu há 10, 12 anos. E eu queria dizer, mãe, obrigado. Não tem mais jeito. Então você que está aqui hoje,
pensa no que seu pai e sua mãe estão fazendo no quesito trazer você para ouvir a palavra. Quero dar um outro testemunho aqui, ainda pensando nos filhos. Muitas vezes, irmãos, eu fui disciplinado, muitas vezes eu fui ficar de castigo no cantinho da parede, ajoelhado no milho, enquanto minha mãe conversava com a comadre dela e dizia assim: eu estou preocupada com meu filho, eu não sei o que eu faço. Eu pensei: preocupado nada, se estivesse preocupado não me colocava no castigo. Graças aos meus pais, nós aprendemos a entrar e sair de cabeça erguida de qualquer lugar. Aprende-se isso em casa, a igreja reforça. Mas eu não posso mais dizer: pai, mãe, eu aprendi e apliquei nas minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, irmãos Carlinhos, e elas estão hoje na igreja porque nós tiramos da palavra princípio de disciplina, de correção, de cuidado, de amor, mas de um pulso firme, muito firme. E nós precisamos criar filhos firmes. E a palavra de Deus diz que os nossos filhos são como a flecha na mão do arqueiro. E agora uma palavra para os pais aqui. O alvo, a distância que uma flecha vai normalmente depende de muitas coisas em relação ao pai. Força, habilidade, visão. Então, irmãos, o resultado final dos nossos filhos tem muito a ver conosco. Continue sendo duro com os teus filhos se isso é prova de amor. Ainda que você não veja nessa terra, nessa vida, um dia eles vão dizer: pai, obrigado, mãe, obrigado. Mas então, Deus é um pai que nos ama e que vai nos tratar com o devido amor e rigor, independente da nossa aceitação ou não, porque a Bíblia diz que a maior prova de amor é a disciplina que Deus traz à nossa vida. Então, irmãos, vejam o texto que nós queremos ler agora. Vamos abrir a Bíblia. Você pode conservar a sua Bíblia aberta aí em Gálatas, mas eu queria que você olhasse comigo Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Começando com o versículo de número 1. Eu queria falar sobre a colheita de Ananias e Safira, uma colheita decorrente de uma escolha que eles fizeram e de uma atitude que eles tomaram em relação a Deus. Está escrito assim: certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Quero fazer uma pausa e chamar sua atenção para o capítulo 4. No capítulo 4 desse mesmo texto, a partir do versículo 32, eu queria que você escutasse, mas mantivesse o seu olhar lá no texto que nós mencionamos de Atos capítulo 5. Mas só para explicar essa questão desse homem que vendeu esse campo. Está escrito assim, no verso 32 do capítulo 4 de Atos: da multidão e dos que creram, era um o coração e a alma. Então havia um acordo baseado na fé, havia uma cumplicidade baseada na fé, e por causa desse acordo, ninguém olhava exclusivamente para o que era seu, todos olhavam para as necessidades uns dos outros. E eles então, vou usar esta palavra, sacrificavam seus bens em benefício dos irmãos que estavam congregados ou agregados com eles naquela comunidade. E aí, irmãos, 34,
necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou coisas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, 35, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Havia aqui uma organização, ok? 36 agora. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então isso é para vocês entenderem o que se segue. Não havia nenhuma imposição, não havia nenhuma cobrança excessiva, havia um acordo, havia uma prática. Baseado nisso, nós entramos no capítulo 5, e aí nós lemos assim: certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. 2. Mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Até aí tudo bem, era deles, faziam o que queriam. Então, diz Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E aí no versículo de número 5 diz que Ananias teve a vida ceifada. E no decorrer do texto vocês vão perceber que a mulher também morreu. E aí a pergunta é: mas por que eles morreram? Se todo mundo faz o que eles fazem hoje, de certa maneira, ou grande parte, e não se morre. Nota uma coisa, irmãos: havia naquele tempo um acordo, havia um combinado, e Ananias e Safira fizeram esta proposição, esta proposta. Eles entraram nesse acordo: nós vamos vender o campo, tudo bem, era deles, e você é dono do que é seu, no que diz respeito a essa questão. Então eles venderam, receberam o valor X, tiraram parte desse valor e trouxeram o restante para os discípulos, dizendo que o restante era o total. Aí está o erro deles. E isso prova, irmãos, a seriedade daquele grupo. E Pedro disse a Ananias: por que você mentiu? Por que você assentou esse desígnio no seu coração? A propriedade era sua, era só você chegar e dizer: olha, eu vendi por X, eu tirei a metade, eu estou dando a outra metade, não tem problema nenhum. Deus não trabalha com trapaça, sobretudo quando se traz para Ele. Havia um ensinamento, para aquele grupo que começava, um grupo novo. E a palavra de Deus diz que por causa desse fenômeno, por causa da morte daquele casal, houve temor. E às vezes, meus irmãos, falta-nos esse temor de Deus. É por isso que a gente trata as coisas de Deus meio piscoco. Na semana passada a gente estava na reunião ali e o pastor Evandro estava falando sobre a nossa incompreensão da graça. A graça de Deus não nivela por baixo das coisas. É claro que graça é graça, e se não fosse pela graça e a misericórdia não haveria esse culto hoje. Todos nós estaríamos exterminados porque pecamos muito mais do que Ananias e Safira. Então a graça de Deus ameniza a ira dele sobre nós nesse tempo. Mas a graça de Deus não banaliza o nosso relacionamento com Ele. Não é que porque é pela graça vale tudo, cada um faz o que quer. Irmãos, olha, vida com Deus é vida séria.
E de vez em quando Deus toma uma atitude para mostrar isso. De Deus não se zomba. Ananias e Safira fizeram isso. E morreram na hora. Deus queria mostrar e queria que a gente entendesse, olha, nós precisamos respeitar alguém. Às vezes não respeitamos os nossos pais, às vezes não respeitamos as autoridades, e aí queremos transferir esse mesmo de respeito para Deus, aí não funciona. E se alguém duvida, faça o teste. Deus nos trata com amor, mas nos trata com zelo. E Ele vai tratando conosco, nos ajudando a endireitar nossas veredas. Mas se alguém não quer, não quer. Um dia a porta se fecha. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear vai colher. Ananias e Safira colheram. Tiveram a vida ceifada. Porque vieram com brincadeira para um projeto sério. Irmãos, nós não temos que defender a reputação de Deus. Ele cuida disso. Aliás, é Ele que cuida da reputação das pessoas que são sérias. Não há calúnia que se estabeleça na vida de quem é fiel a Deus. O salmista diz: tu defendes a minha causa e o meu juízo, e nós poderíamos acrescentar a nossa reputação e os nossos direitos que, como cidadãos, nós achamos que temos. Lucas 15, o texto conhecido, quero apenas fazer menção e citar o conteúdo, vocês não precisam ler, mas Lucas 15 fala do filho pródigo, aquele jovem que num dado momento da vida chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte que me toca, que me cabe, eu quero. Os pais estavam vivos ainda. A Bíblia não relata nenhuma conversa amigável, nenhum acordo. A Bíblia relata o jovem chegando e dizendo: eu quero a parte que é minha. E a Bíblia relata o pai cedendo ao jovem aquela parte que por direito era dele. E capítulo 15 de Lucas diz que aquele jovem juntou tudo que era dele e partiu para uma terra distante, com dinheiro na mão. Não precisa dos pais. Às vezes a gente pensa isso. Já sou dono do meu nariz. E o texto diz então que aquele jovem lá naquela terra distante agregou muitos que ele chamou de amigos, mas que na verdade não eram, porque quando o dinheiro acabou os amigos também. Aliás, quero fazer uma ressalva: cuidado com os amigos que você tem. Vou citar uma experiência que tive há uns anos atrás. Fui chamado para uma casa para fazer uma pintura, fui indicado e eu recebi lá um tratamento bacana. E aí, numa dessas ocasiões, eu estava à mesa com o proprietário, a esposa e a filha, uma adolescente, pré-adolescente, e ela falou assim: eu tenho uns 500 amigos no Facebook. O senhor tem muitos amigos? Eu disse: pensei comigo, essa menina tem amigo pra caramba, né? Eu falei: não, eu não tenho tantos amigos assim não. Aí eu perguntei para ela: mas você se relaciona com eles? Diz ela que sim. Eu perguntei para ela: por favor, defina para mim um amigo. Quais são os critérios que você tem para selecionar um amigo? E daí ela foi ficando vermelha e falou assim: vocês ficam pressionando a gente. E ela não teve uma resposta para definir um amigo, embora tivesse 500 deles. Irmão, não basta um sorriso para dizer que é amigo. É por isso, irmãos, que existem poucos amigos. É por isso que na nossa caminhada toda nós angariamos poucos amigos, porque um amigo verdadeiro, ele é seu amigo independente
do quanto você tenha e de onde você esteja. Claro que eu estou fazendo ressalvas aqui. Amigo é coisa rara. É por isso que a Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que o irmão. Porque tem amigos que fazem para a gente o que irmão de sangue não faz. Então aquele jovem estava lá no meio dos amigos, que ele chamava de amigo, acabou o dinheiro e aí sumiram os amigos. E aí por acaso, né, vamos dizer assim, veio naquela terra uma grande fome. E Deus sabia que aquele jovem precisava entender umas coisas. E o jovem começou a passar necessidade. E aí na hora da necessidade, na hora do problema, a gente repensa um monte de coisas. E aí ele começou a olhar para a situação dele, padecer necessidade, foi procurar o pior serviço que tinha para um judeu, que era cuidar de porcos, um animal imundo, mas nem entre os porcos havia comida para ele. Isso é o limite da humilhação, resultado de uma escolha mal feita, resultado de um plantio mal feito. Ele plantou coisa ruim e ele começou a colher. Aí aquele jovem lá conseguiu refletir. Há tempo ainda. Mas ele viveu aquela experiência com os porcos porque ele semeou aquilo. O estar com os porcos, padecendo necessidade, foi a colheita que ele fez por ter semeado aquela atitude egoísta e arrogante. Eu quero o que é meu e eu vou embora, eu não quero dividir com ninguém. Graças a Deus que aquele jovem teve uma oportunidade e aproveitou. Ananias e Safira não tiveram. Aquilo que nós estamos semeando, irmão, seja em palavras, seja em atitudes, você pode ter certeza. No tempo de Deus, a colheita vem. E não tem seca que dê jeito de evitar brotar o que a gente planta. Não precisa de chuva, não precisa de orvalho, é só jogar semente. E produz a 100 por 1. Jonas agora, capítulo 1, versos 1 a 17. Eu quero fazer menção então, Jonas capítulo 1. E a gente vai ver na experiência de Jonas um exemplo, irmãos, da colheita daquilo que se semeia. Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te, dispõe-te, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua maldade chegou até mim, subiu até mim. Então Deus falou com Jonas, como ele fala com as pessoas, de modo claro: Jonas, há um trabalho para te fazer. Ir à cidade de Nínive e pregar contra ela, porque a cidade está envolvida com uma maldade que chegou até mim, como força de expressão. E aí, irmãos, o que Jonas diz? O que Jonas fez? Verso 3. Jonas se dispôs. Tudo bem, Senhor, eu vou. E Jonas zombou de Deus na cara dura, como dizem os mais novos. Ele se levantou e fez exatamente ao contrário do que Deus fez. Digo melhor, do que Deus mandou. Eu quero fazer um parênteses aqui e dizer que nenhum pai que se preza vai aceitar uma atitude dessa de um filho. O pai não aceitava. Você acha que Deus vai aceitar? E aí a Bíblia diz que Deus imediatamente reagiu e mandou
uma tempestade no mar. E a Bíblia diz que a embarcação, o navio onde Jonas estava para afundar. E Jonas, simulando uma tranquilidade, sabendo no coração que estava fora da vontade de Deus. Quando ele foi abordado, ele diz: olha, é por minha causa isso tudo. E a Bíblia diz que Jonas foi jogado na água. E a Bíblia diz que Deus estava naquela história e que um grande peixe o abocanhou. Independente da crença ou não de algumas pessoas, a palavra de Deus é verdadeira. Mas vejam vocês uma coisa. Capítulo 2 de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. E aí, a partir do versículo de número 2, nós vamos ver um pouco do conteúdo das palavras que Jonas usava na oração. E aí disse ele assim: na minha angústia, ele estava angustiado, ele estava sufocado, ele estava encurralado. E aí ele diz assim: eu clamei ao Senhor. O clamar é muito mais do que um pedido, irmãos. O clamar é um derramar da nossa alma diante de uma situação que está nos consumindo. E ele vai dizendo aqui, ó: me lançaste no profundo dos mares. Mas Jonas estava colhendo o que ele semeou. Era tratamento de Deus com ele, porque ele zombou de Deus. No final daquela oração, lá estava Jonas na praia, pronto para ir fazer o que Deus mandou em segundo plano. Então, irmãos, é necessário lembrar: de Deus a gente não zomba, com Ele a gente não brinca. Deus quer sinceridade em nós. Assim como Ananias e Safira, que colheram, que plantaram, embora tivessem morrido, aconteceu também com o filho pródigo, aconteceu com Jonas. E tanto o filho pródigo quanto Jonas tiveram uma nova oportunidade, embora colhendo o que semearam. E o nosso último exemplo de hoje, Juízes, capítulo 16. Está no Velho Testamento, Juízes, depois de Josué, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, versículo de número 28. Nós lemos assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Nota o que Sansão está dizendo. Ele está dizendo: Deus, eu peço que o Senhor se lembre de mim. Mas Deus não esqueceu de Sansão. Sansão é que foi desobediente a tudo de Deus que aconteceu na vida dele. Sansão foi escolhido antes de nascer. Havia um projeto de Deus para ele. E aí, a partir do capítulo 13, vocês vão perceber que o povo de Israel estava sujeito aos filisteus por causa de coisa errada que fizeram. E aí Deus disse: olha, Sansão, eu te escolhi, eu quero começar a livrar o meu povo.
mas você vai ser assim, assim, assim. Irmão, Sansão foi fruto de um milagre. A mãe de Sansão era estéril. E o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: olha, você vai conceber, você vai dar à luz a um menino, ele vai ser nazireu, consagrado ao Senhor desde o ventre. E aí Manoá, o pai dele, perguntou: mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar esse menino tão especial? E foi dito para ele: não se envolva com coisa imunda, com bebida forte, com álcool, essa coisa nada toda. E os pais passaram para Sansão essa informação. E ele menosprezou. E aquele projeto grandioso, não é que o projeto de Deus falhou na vida dele, mas ele abriu mão do que Deus tinha para ele. E ele foi preso. A Bíblia diz que furaram os 2 olhos dele. A Bíblia diz que ele era objeto de zombaria e chacota por parte dos filisteus. E aí, como que no último suspiro ele está dizendo: Deus, lembra de mim. Mas essa não deveria ser a oração? Senhor, eu me afastei de ti, eu te desprezei, eu zombei, mas ele não orou assim. E mesmo assim Deus lhe deu aquela chance. Mas ele morreu também. Morreu porque deu de ombros quando Deus falou. E Deus reagiu. Então, irmãos, eu queria que hoje à noite nós parássemos para pensar um pouco nisso. Qual tem sido a nossa atitude em relação àquilo que Deus tem falado claramente para nós? Sobre obediência. E se você está aqui hoje à noite e nunca fez uma decisão por Jesus, o que é que você tem feito com as oportunidades que Deus te dá quando Ele diz: vem a mim se você está cansado? Você vai encontrar alívio para a alma. Meu fardo é leve, sabe, o meu jugo é leve. Como é que nós temos reagido diante da palavra do Senhor? Aquilo que nós semearmos, com certeza nós vamos colher. Hoje ou amanhã, daqui 1 ano, daqui 10, daqui 1 minuto, mas a colheita vem, porque Deus não é homem para mentir. Ele vai cumprir a palavra dele. Então, irmãos, que nós tenhamos prudência, sensatez, para nos avaliar diante das semeaduras que temos feito. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, exatamente isso ele vai ceifar. Cuidemos, pois, então, para que nossa vida não seja também ceifada como resultado de desobedecer e de zombar de Deus. Amém? Que Ele nos dê a sua bênção, sua graça e a oportunidade de uma reflexão para mudar a nossa conduta se assim necessário.